Ok, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus, de acordo com São Mateus, capítulo de número 12. Vamos ler a partir do versículo 38. São Mateus, capítulo 12, versículo 38, diz a palavra de Deus. E alguns dos escribas e dos fariseus responderam dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém, não se lhe dará sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis que está aqui quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Palavra do nosso Deus. Evangelho do Senhor Jesus, agora de acordo com São Lucas, capítulo de número 11. Lucas capítulo 11, versículo 29. Assim diz a Escritura: E ajuntando-se a multidão, começou a dizer: Maligna é esta geração, ela pede um sinal, e não lhe será dado sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem será também para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, pois dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. Eis aqui quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. Eis aqui quem é maior do que Jonas. Palavra do nosso Deus, louvado seja Deus. Amém. Por que Deus não me dá um sinal? Por que Deus não me dá um sinal? Eu quero um sinal da parte de Deus. Pois bem, esse desejo nós encontramos em 2 categorias, 2 tipos de pessoas. Primeiro, os descrentes. Os descrentes, eles dizem que precisam de um sinal para acreditar em Deus. Se Deus aparecer para mim, eu acredito. Se Deus me der um sinal, se Deus mostrar para mim que Ele existe, eu acredito, aí eu reconheço. Eles dizem que precisam de um sinal da parte de Deus para crer nele, para receber a sua palavra, para receber o Evangelho. Quando lemos as passagens aqui do Evangelho de São Mateus, de São Lucas, Jesus está dizendo claramente, eles não precisam de sinal coisa alguma. Eles não vão receber nenhum sinal. O que eles precisam é obedecer o Evangelho. O que eles precisam é se arrepender dos seus pecados e se submeterem a Cristo Jesus. A igreja, quando evangeliza e proclama o Evangelho, ela não está buscando apresentar razões para a pessoa acreditar, para tentar fazê-la deixar de ser um ateu. Já vamos ler em seguida que na Escritura claramente vemos que não tem ateu, que não passa de uma grande farsa, uma grande mentira. Quando eles dizem que precisam de um sinal para crer em Deus, mesmo que um sinal lhes fosse dado, eles apresentariam mais desculpas para rejeitar o Deus verdadeiro. Se eu dizer, eu vou orar agora para Deus mandar um relâmpago, um trovão aqui. Aí vem um relâmpago e o trovão, não, mas já estava marcado chuva. Então sempre irão apresentar uma desculpa, porque o grande objetivo é suprimir a verdade de Deus para continuar vivendo na injustiça.
Então, uma categoria que busca sinais, Senhor, porque você não me dá um sinal, são os descrentes. Mas temos também uma segunda categoria. A segunda categoria são alguns crentes que vivem correndo atrás de sinais e maravilhas. E eles vivem a sua vida cristã de uma forma forma antibíblica e mística, porque qualquer decisão que eles vão tomar, Senhor, me dá um sinal. Eu preciso de um sinal, preciso de um sinal de Deus, preciso de um sinal, sinais e maravilhas. Então, igrejas estão lotadas de pessoas buscando sinais, milagres, maravilhas. Pois bem, eu quero dizer a você que milagres, eles podem até atrair multidões. Eles podem atrair muita gente. Mas somente aqueles que obedecem a Cristo são os que se tornam verdadeiros discípulos. Tem muita gente correndo atrás de sinais. Olhamos para as igrejas no Brasil, em todo o mundo, principalmente no segmento pentecostal, que há uma ênfase exacerbada em sinais e maravilhas, e as pessoas estão buscando isso, só isso. Eu preciso de um milagre, eu preciso de uma bênção. Pois bem, isso aqui é um exemplo maior do que o povo de Israel. O povo de Israel que saiu do Egito, que viu as 10 pragas, o povo de Israel que viu o mar vermelho se abrir, o povo de Israel que viu o maná do céu toda manhã preparado para eles, Deus os alimentava, as codornizas, o pilar de fogo, a nuvem que os cobria no sol do deserto, Deus provando a eles todos os dias, vendo sinais e maravilhas, todos os dias, e o povo de Israel, em torno aí de 2 milhões de pessoas que saíram do Egito, quantos daqueles 2 milhões entraram na terra? 2, somente 2, Josué e Calebe. Deus disse ao povo de Israel: vocês são uma geração má e perversa, os ossos de vocês vão apodrecer nesse deserto, vocês não vão entrar na terra, que eu jurei aos vossos pais. Não vão entrar, vocês não vão entrar. Somente Josué e Calebe, porque neles houve um espírito diferente, houve uma atitude diferente no coração deles. Todos vocês vão morrer nesse deserto, só os filhos de vocês vão entrar. Pois bem, esse povo viu sinais e maravilhas. E eu já vi tanta gente, irmãos, que receberam bênçãos de Deus, que desfrutaram de milagres extraordinários da parte de Deus, de livramentos extraordinários. Eu já cansei de ver pessoas que desfrutaram de coisas extraordinárias da parte de Deus. Onde elas estão hoje? Blasfemando o nome de Jesus. Abandonaram a igreja, se auto-excomungaram, hoje não querem saber mais do Evangelho, não querem mais saber da vida da igreja. Por quê? Porque essas pessoas desfrutaram de sinais e maravilhas, mas nunca foram transformadas pela palavra de Cristo. Porque somente aqueles que obedecem a Cristo são aqueles que se tornam verdadeiros discípulos. Aqui nós temos os fariseus, os escribas, eles nos mostram um sinal. Em outra passagem na Escritura, eles estão pedindo um sinal do céu. Mostra o seu poder, Jesus. E Jesus fala: eu não vou mostrar coisa nenhuma para vocês. Como é engraçado, né? As respostas de Jesus. Ele começa o seu sermão diante de uma multidão, ele fala: maligna e perversa é essa geração que busca um sinal. O único sinal que vai ser dado a vocês é o sinal do profeta Jonas. É o sinal da rainha do sul, da rainha de Sabá. Esse é o sinal que já foi dado a vocês. Louvado seja Deus. Quem que pede sinais? Quem busca sinais? Quem está buscando um sinal? Qual foi a resposta de Jesus, que nós vemos aqui a partir do versículo de número 29? Maligna é esta geração que pede um sinal. É uma geração maligna e adúltera que busca um sinal. Aqueles que esperam de Deus: se Deus fizer isso por mim, aí eu vou servir a Deus. Se Deus fizer isso por mim, se Deus abrir essa porta de emprego, aí eu vou para a igreja. Se eu conseguir aquele emprego, aí eu vou ser dizimista. Se eu fizer isso, aí eu vou servir a Deus. Se Deus fizer isso por mim, se Deus me der um sinal,
aí eu vou buscar o Senhor. Quem é que busca isso? Jesus responde, é uma geração maligna e perversa. Quem está buscando sinais. Os escribas chegaram e falaram, mestre, se você é tão poderoso assim, nos dá um sinal que a gente vai te seguir. Jesus fala, não vou dar sinal nenhum a vocês. Porque quem busca um sinal é uma geração perversa e adúltera. Essa geração que nós temos hoje, principalmente os ateus, aqueles que negam o evangelho, aqueles que negam, que dizem claramente que não creem em Deus, que rejeitam o Deus verdadeiro. Meus irmãos, essa gente não consegue apresentar nenhuma razão por que este mundo existe. Por que que existe vida? Por que que existe morte? Talvez um dos maiores dilemas para eles lidarem é a questão da morte. Por que que o povo morre? Por que que gente morre? Qual é a razão? Qual é o propósito da morte? Eles não podem apresentar nenhum propósito para a vida do homem, para a existência desse planeta, para a vida, para a morte. Eles não têm respostas nenhuma, mas querem um sinal. Não, se Deus aparecer para mim, eu acredito nele. Não, ele já apareceu e vocês o crucificaram. Ele já apareceu, ele já veio e nós o crucificamos. É isso que a humanidade fez. Então não será lhes dado nenhum sinal. Essa é uma geração perversa e adúltera que pede um sinal. A questão é, por que eles pedem um sinal? Por que que descrentes pedem um sinal a Deus? Qual é a razão? Vamos ler no texto de Romanos, capítulo de número 1. O apóstolo Paulo nos dá uma resposta muito clara no versículo de número 18. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, no capítulo 1, versículo 18, ele diz, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm ou suprimem a verdade em injustiça. Então veja que o apóstolo Paulo está dizendo aqui que não existe ateu. Quando a pessoa diz assim, eu não acredito em Deus, eu sou um ateu. Não existe. Ele sabe no fundo do coração dele que Deus existe. Ele sabe que existe um Deus, ele sabe que existe um Criador, toda a criação aponta para o Deus verdadeiro. A Bíblia fala que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Está claro, está evidente que há um Deus verdadeiro. Ele sabe, no fundo do coração dele ele sabe. Mas ele suprime essa verdade, ele detém essa verdade em injustiça. Por quê? Porque no momento que ele reconhece que existe um Deus criador de todas as coisas, ele é o mesmo Deus que criou todas as coisas e é o mesmo Deus que falou, não coma dessa árvore. É o mesmo Deus que estabeleceu um padrão de moralidade. Ele é o mesmo Deus, criador de todas as coisas, que estabeleceu um padrão pelo qual os homens devem viver. Ele estabeleceu uma ordem e ele nos deu uma lei. Então, no momento que você reconhece o Deus criador de todas as coisas, você precisa se submeter à lei que o Criador estabeleceu. Como eles amam o seu pecado e a sua injustiça, então eles vão suprimir a verdade. Vão falar, Deus não existe. Mas no fundo do coração dele, ele sabe muito bem, ninguém, meus irmãos, chegará no dia do grande trono branco e vai dizer, o Senhor não pode me mandar para o inferno. Porque eu nem sabia que o Senhor existia. Ninguém dirá isso. Não haverá uma pessoa sequer que poderá dizer isso. Ele sabe, mas ele rejeita o Deus verdadeiro. E a Escritura nos diz que o que eles fizeram? Ao invés de glorificar o Deus verdadeiro, eles se tornaram idólatras, começaram a construir ídolos, à sua própria imagem, começaram a adorar répteis, animais, quadrúpedes, etc. É isso que a humanidade fez. Então, o coração maligno e adúltero, essa geração maligna e adúltera que pede um sinal, ela pede porque ela busca suprimir a verdade em injustiça. Essa é a razão. Olha o versículo de número 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Ou seja, Deus deixou claro, está estampado. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade,
se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, que os homens não possam apresentar nenhuma desculpa. Está claro, a criação mostra o Criador e os homens rejeitam para viver na impiedade. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Então eles não reconhecem a Deus e são ingratos. São ingratos. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes, de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então a resposta está aí. A resposta está aí. Essa geração adúltera e má rejeita o Deus verdadeiro, suprime a verdade por causa do seu amor à injustiça. Veja, Jesus fala de uma geração má e de uma geração adúltera. Qual era a geração de Jesus? Quem são esses homens? Veja, são os escribas e os fariseus. Jesus entra em Jerusalém, Mateus 23, versículo 37, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e que apedreja os mensageiros que são enviados a vocês. Vocês são a geração má. Aqueles que blasfemam contra a obra do Espírito Santo. Jesus está expulsando demônios, libertando oprimidos do diabo, e eles falam, não, esse expulsa pelo dedo de Beelzebu. Rejeitando a obra de Cristo. Essa é uma geração má, que blasfema contra a obra do Espírito Santo. E nós temos também uma geração adúltera, é o que Jesus descreve. Na época de Jesus, nós tínhamos uma espécie de uma poligamia não oficial. Por quê? Porque bastava o camarada não gostar mais da mulher, divorciava por qualquer motivo. Então nós temos aí os líderes religiosos de Israel trocando de esposa qualquer... Está parecendo um cenário evangélico brasileiro, né? Muitas das lideranças aí, infelizmente, né? O camarada já não... né, mudou um pouco a aparência, o cara já está velho, a mulher envelheceu, aí ele quer trocar para uma mulher mais nova. O que nós temos isso, meus irmãos? É uma geração má, uma geração adúltera. Esses eram os líderes de Israel, e vemos assim, infelizmente, nos dias de hoje, muitos líderes religiosos da mesma forma. Mas temos também o adultério espiritual, porque Deus fez uma aliança com o povo de Israel no Monte Sinai. Deus seria o marido, Israel era sua esposa. E o que o povo de Israel fez? O que eles fizeram? Geração após geração. Idolatria, mundanismo. E assim vemos um cenário da igreja moderna nos dias de hoje também. Nós vemos a idolatria. Mas nós não somos idólatras. Nós somos evangélicos, nós não nos curvamos e oramos a estátuas, a imagens. Pois bem, a Bíblia fala que a ganância é idolatria. Não se curva diante de uma estátua, mas se curva diante do falso evangelho da teologia da prosperidade, das falsas promessas, do engano de Satanás. A avareza, que a Bíblia fala que é idolatria. Idolatria. O mundanismo que entrou dentro da igreja. A questão é, por que Deus não me dá um sinal? A resposta de Jesus é, nenhum sinal vos será dado. Vocês não vão receber nenhum sinal. Vocês não vão receber absolutamente nada. Volte lá para Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, versículo 38 em diante. O que eles pedem? Quiséramos ver da tua parte um sinal. 39, e ele lhes respondeu e disse, uma geração má e adúltera
pede um sinal, porém não lhe se dará sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Vocês não vão receber nenhum sinal. Deus não vai atender os pedidos do descrente. A Bíblia fala que até as orações do ímpio são uma abominação diante de Deus. Se ele não se arrepende e se curva a Cristo verdadeiramente, as suas orações não são aceitáveis diante de Deus. Então Deus não vai atender. Por isso que quando nós evangelizamos, nunca encoraja. Eu sei que talvez alguns de nós, até eu há tempos atrás, fiz isso pela ignorância. Nós não devemos encorajar a pessoa, pede um sinal a Deus quando você orar na sua casa. Não. Por que que nós não devemos fazer isso? Vamos entender. Abra comigo agora em Lucas 16. Evangelho do Senhor Jesus, de acordo com São Lucas. E eu sei que muitos de nós fazemos isso, ou dizemos isso, com boas intenções, não com a intenção má dos escribas e fariseus. Porém, não devemos fazer isso. Sabe por quê? Lucas capítulo 16, versículo de número 27. Temos aqui a passagem do rico e Lázaro. Quantos conhecem aqui? O rico e Lázaro. Nós temos Lázaro, o pobre, morre e ele vai para onde? Para o seio de Abraão, ele vai para o paraíso. E nós temos agora esse homem rico, que é um homem perverso. Ele e toda a família, porque ele tem 5 irmãos, e esses 5 irmãos precisavam se arrepender. Então agora nós temos esse homem rico, ímpio, e ele morre e ele vai para o inferno. Ele chega no inferno, primeira coisa que ele está preocupado é com o sofrimento dele. Porque ele está queimando na chama, ele pede, coloca uma gota d'água só, pede para Lázaro só molhar o dedo, porque eu estou em tormento nessa chama. E Abraão fala para ele, meu caro, tem um abismo aqui, mesmo se ele quiser, não vai chegar essa água aí. Não tem alívio para quem está no inferno. Não tem como resolver essa situação. Aí agora ele tem um instinto missionário, porque ele quer enviar missionários para salvar os seus irmãos. Lucas capítulo 16, versículo 27, olha o que diz. E disse-lhe, rogo-te, pois, ó pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de quem não venham também para este lugar de tormento. Então veja que o rico, ele reconhece que Lázaro era alguém capaz de testemunhar para os seus irmãos. Ele não foi para o paraíso só porque ele era pobre, né? Criaram essa ideia, ele foi para o paraíso porque ele era pobre. E o homem que era rico, todo mundo que é rico é ruim, é mau, vai para o inferno. Não, nada disso. O rico é um homem perverso como ele e os seus irmãos, que precisavam se arrepender. Mas Lázaro é um homem que o rico reconhece que tinha capacidade de testemunhar para os seus parentes. Eu posso até conjecturar, talvez, quantas ocasiões Lázaro não testemunhou para esse homem. Esse homem era menosprezado. A Bíblia fala que ele recebeu desprezo em vida. Disse-lhe Abraão, versículo 29, eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Moisés e os profetas? Como assim? A Torá, o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Escritura, o Velho Testamento dividido entre Moisés e os profetas, a lei e os profetas. Eles têm a Escritura. É o que Abraão disse, eles têm a palavra. Versículo 30. E disse ele, não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, ele lhes disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. O homem rico pede que Abraão envie Lázaro para pregar para a sua família. A resposta de Abraão é, eles têm Moisés e os profetas. Por que nós não encorajamos as pessoas a buscarem sinais? Porque já temos a palavra de Deus, já temos a Escritura. A Escritura é suficiente. Moisés e os profetas e os apóstolos é o suficiente para testemunhar da vida eterna. Meus irmãos, a Escritura é suficiente para nos dar testemunho de Cristo. 2 razões. Primeiro, as profecias da Escritura. Todas as profecias se cumpriram
fielmente, precisamente se cumpriram, estão se cumprindo e irão se cumprir. Então a Bíblia, Deus não tem que provar nada para ninguém. A palavra dele é suficiente. Ah, como era bom o tempo em que as pessoas, num aperto de mão e pela honra da sua palavra, faziam contratos. Não é verdade? Pois bem, Deus está aqui, está diante, o testamento está aqui, está claro. Eles têm Moisés e os profetas, temos a Escritura. As profecias estão claras, mas também temos aí o poder transformador do Evangelho. Porque quando a pessoa lê, conhece e vive a palavra de Deus transforma a vida dela. Então o testemunho da Escritura é vivo, é claro para nós. Por isso não buscamos um sinal, porque a palavra de Deus é o suficiente para testemunhar a nós que Jesus é o Cristo. Então o que o pecador precisa fazer é se arrepender da sua incredulidade, se arrepender dos seus pecados e se submeter a Cristo. Que sinal que eles queriam? Eles queriam um sinal do céu. Eles queriam um sinal da parte de Jesus. Ao invés de receberem um sinal, eles irão receber uma advertência do juízo iminente. É o que Jesus está dizendo a eles. Deus já havia lidado com a nação de Israel. Deus já havia provado o seu amor para com o seu povo e mesmo assim eles o rejeitaram. Então Deus está, na pessoa de Cristo, Deus o Filho está dizendo, agora o juízo virá sobre vocês. Jesus rejeita as demandas deles, dos fariseus e dos escribas, porque eles só estavam buscando mais uma desculpa. Era só isso que eles buscavam. Então, ao invés de dar um sinal do céu, de chamar fogo do céu, de fazer algo extraordinário diante desses homens incrédulos, ora, muitos deles testemunharam Jesus abrir os olhos do cego, e muitos deles testemunharam Jesus ressuscitar os mortos. E mesmo assim, gritaram para que ele fosse crucificado. Nós temos um homem paralítico de nascença, coxo de nascença, é curado, e a única preocupação deles era porque Jesus estava fazendo um milagre no sábado. Jesus diz, eu sou o dono do Shabat, eu que sou o dono do sábado, eu sou o Senhor do sábado. Então, ao invés de dar a eles um sinal, ele diz, olha, o sinal de vocês é o sinal do profeta Jonas. Jonas, aqui nós temos o profeta desobediente, o profeta extremamente racista, um profeta que odiava aqueles que Deus havia os enviado para pregar o evangelho a eles, para anunciar a salvação ao povo de Nínive. Agora, esse profeta que é o profeta fujão, o profeta desobediente, agora Jesus o toma como um tipo de Cristo, uma tipologia do próprio Cristo. Em que aspecto? Jonas, ele é um tipo de Cristo no seu enterro dentro da baleia, dentro do peixe. 3 dias, lá ele está. Assim também 3 dias o Filho do Homem na sepultura. O que aconteceu com Jonas? Ele foi preservado para a vida. Salmos 34, versículo 20, fala que nenhum dos ossos de Jesus seria quebrado. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós temos, irmãos, o nosso Redentor que foi para a tumba, que foi para a morte. Ele morreu verdadeiramente, foi sepultado, mas ressurgiu ao 3º dia. Veja o milagre de Jonas, que milagre extraordinário. Que milagre foi esse? O milagre de Jonas é que Jonas foi designado por Deus para pregar o evangelho, para pregar, na verdade, juízo sobre a cidade de Nínive. E o que aconteceu foi um livramento extraordinário que aconteceu. Ele escapa da morte, ele é engolido pelo peixe, mas está lá vivo por 3 dias. E esse milagre de ele ter escapado da morte, depois de 3 dias dentro do ventre do peixe, autenticou a sua pregação. Da mesma forma, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, o milagre da ressurreição de Jesus Cristo, autentica que Ele é o dono de todas as coisas. Porque somente alguém que tem poder de vencer a morte, o maior inimigo do homem, o inimigo que vem para todos, esse que vence a morte,
esse vence todos os inimigos. Esse conquistou o universo. Os céus, a terra, tudo pertence a Ele. Ele tem as chaves do inferno e da morte, tudo é dele. Louvado seja Deus. A vitória de Cristo sobre a morte autenticam a sua mensagem, a sua missão e a sua palavra. Nós temos em contraste aqui o povo de Nínive, uma cidade perversa, em que as pessoas cortavam a cabeça dos seus inimigos, degolavam seus adversários, faziam uma pirâmide com a cabeça deles e ficavam dançando em volta, fazendo festa. Que povo maravilhoso, hein? E Deus fala para Jonas: eu quero que você vá lá e proclama juízo sobre a cidade de Nínive. Meus irmãos, veja que Jonas não recebeu da parte de Deus uma mensagem que era, aos nossos olhos naturais, algo tão maravilhoso. Venham, Deus ama vocês, ninivitas, Deus vai perdoar os seus pecados, vem que Deus está de braços abertos para receber vocês. Não foi a parábola do filho pródigo que os ninivitas ouviram. Sabe qual foi a mensagem que Deus deu a Jonas? 40 dias e essa cidade vai ser destruída. Essa era a mensagem. E nem isso Jonas queria falar para eles. Porque qualquer possibilidade deles se arrependerem, para ele era algo inconcebível. A ideia de os ninivitas se arrependerem. Ele queria mesmo que eles fossem para o inferno. Tanto é que depois que eles se arrependeram, ele fica deprimido. No final do livro de Jonas, ele está deprimido porque o povo se converteu. Já imaginou, irmãos, uma coisa dessa? Tem uma história de uma igreja metodista nos Estados Unidos. Há tempos atrás, eles estavam procurando um pastor. Então, eles entraram em contato com o bispo do seu distrito e falaram: olha, nós queremos um pastor que venha para cá, que vai pregar sobre inferno e sobre fogo e enxofre. É esse o pregador que nós queremos. Aí o bispo falou: beleza, eu vou procurar aqui no seminário, vou dar uma olhada, ver se eu acho algum. Não tinha muitos, não. Ele achou um lá e mandou para aquela igreja. Chegou lá, a igreja passou aquele período ouvindo o pregador. No dia da eleição, ninguém votou para ele ser o pastor. Aí o bispo não entendeu. Como pode uma coisa dessa? Então mandaram uma carta para ele: senhor bispo, manda para nós um outro pregador que pregue sobre o inferno, que pregue sobre o fogo do inferno e enxofre. E aí nós vamos decidir. Então o bispo foi lá, procurou se ele ia encontrar mais alguém, encontrou um jovem e mandou ele para lá. Ele chega lá e prega. Depois, quando tem eleição, todo mundo votou a favor para ele ser o pastor da igreja. Ele vai lá, é instalado como ministro da igreja, tudo mil maravilha. Décadas depois, o bispo fica curioso. Ele pergunta para uns dos diáconos da igreja lá e fala: me explique esse negócio. Como foi que o primeiro pregador que eu mandei para lá, os dois pregavam a mesma mensagem, os dois tinham o mesmo estilo, e vocês não gostaram dele e mandaram ele embora? E a resposta do diácono foi o seguinte: é que o primeiro pregador, ele pregou muito bem sobre o inferno, sobre fogo e enxofre, mas parecia que ele queria que a gente fosse para lá. Enquanto o segundo estava fazendo tudo para a gente não ir para lá. Meus irmãos, não basta só a gente falar da condenação vindoura. Nós temos que amar os perdidos. Então, nós vemos o exemplo de Jonas. Jonas não amava aqueles homens. Ele não queria nem sequer pregar juízo a eles. Mas, quando ele chega em Nínive, ele conta a história dele. Que Deus o havia livrado do ventre do peixe, daquele naufrágio. Que Deus o levou de volta à orla. Ele teve que andar em torno de 900 quilômetros até Nínive. Depois que ele conta toda a sua história, o que os ninivitas fizeram? Eles não falaram: isso é história, cara, isso é conversa. Não. O rei da cidade se vestiu de pano de saco e se arrependeu. O povo se arrependeu, foi proclamado um jejum. Louvado seja Deus. Que coisa extraordinária, meus irmãos. Que coisa extraordinária. Os ninivitas receberam a mensagem de um profeta que os odiava. E aqui eles têm Jesus na porta deles. Eles têm o próprio Deus vivo, manifesto, em carne, o verbo de Deus em carne diante deles. E eles o rejeitaram. E eles disseram que ele fazia milagres pelo dedo de Beelzebul.
Os fariseus, os escribas o rejeitaram. E assim o mundo rejeita hoje. Há igrejas por toda parte desse país, e muitas delas estão fechadas, vazias, nesse dia que é o dia do Senhor, o dia que Deus nos deu para ser o dia de primeiro culto a Deus. O que nós temos? As pessoas estão buscando entretenimento. Esse não é um dia para entretenimento. Esse é um dia para louvor a Deus e é um dia para o descanso. É o dia que Deus nos deu. Então nós temos, hoje, por exemplo, o Evangelho é rejeitado publicamente. Mas até mesmo nós, irmãos, como crentes, nós temos que analisar. O que nós temos rejeitado? Jesus diz, aqui está alguém maior do que Jonas diante de vocês. Aqui está alguém maior do que Jonas, aqui está alguém maior do que a rainha de Sabá, do que a rainha do sul. Meus irmãos, nós temos grandes coisas hoje que desfrutamos da parte de Deus. E às vezes desprezamos, rejeitamos. Por exemplo, nós temos um acesso a Deus que aqueles da antiga aliança não tinham. Para você ter acesso a Deus, você ia para o sacerdote. Apresentava uma oferta, apresentava ali um animal para um sacrifício perfeito. Quem sabe Deus receberia ali a sua oferta. Hoje, por causa de um sacrifício perfeito, nós temos acesso direto a Deus. Mas, infelizmente, muitos rejeitam e desprezam o acesso que temos a Deus, porque passamos, às vezes, um dia inteiro e não oramos. E não passamos tempo lendo a Escritura, um tempo com Deus. Temos também um culto superior ao da antiga aliança. Na antiga aliança, o único culto aceitável a Deus eram os sacrifícios animais. Você tinha que estar lá no dia do perdão para ter o sangue aspergido sobre você. Depois de todos aqueles rituais, o pecado do povo era coberto. A aliança era renovada por mais um ano. Hoje não, meus irmãos. Nós podemos adorar a Deus aqui como povo de Deus. Não precisamos de animais, de sacrifícios animais. Não, nós apresentamos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós temos um culto superior ao da antiga aliança e às vezes não valorizamos isso. Nínive vai confrontar essa geração no dia do grande juízo, porque eles se arrependeram e reconheceram que Jonas foi enviado por Deus para pregar-lhes uma mensagem. E aqui os fariseus, o próprio Deus manifesto em carne, eles o rejeitaram. Esse é o sinal de Jonas. Mas temos também um sinal da rainha do sul, da rainha de Sabá. Vamos ler? Volta lá para o texto de Mateus, capítulo 12, versículo de número 42. A rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Em que aspecto Salomão é uma tipologia de Cristo? Salomão recebeu uma sabedoria da parte de Deus, uma sabedoria sem igual. Cristo é a nossa sabedoria. Ele é a eterna palavra de Deus, o verbo de Deus que se fez carne. Essa mulher saiu dos confins da terra. Ela sai da região de Sabá, atual Iêmen, e vai para se encontrar com Salomão, para ouvir as palavras de Salomão. Louvado seja Deus. Aqui nós temos alguém muito maior do que Salomão. Jesus está ali na porta deles, e eles o rejeitaram. Já esta mulher não era o Cristo, mas era Salomão, com a sabedoria de Cristo. Ela sai dos confins da terra para ir em direção e receber a palavra, a sabedoria de Deus. Meus irmãos, vale a pena o sacrifício. Alguns perguntam, mas pastor, o senhor mora tão longe daqui. Vale a pena, meus irmãos, estarmos aqui na presença de Deus. Vale a pena estar diante da Escritura, da palavra de Deus. Vale a pena se curvar diante da sabedoria de Cristo. Louvado seja Deus. Abre lá em Atos capítulo 17. Nós vivemos diante de uma geração perversa e má.
uma geração que rejeita o Evangelho. Nós temos pessoas vivendo na imoralidade e hoje nós estamos diante de uma geração que não esconde mais a sua imoralidade, mas anda na praça pública festejando e exigindo que as pessoas concordem e aplaudam a sua própria imoralidade. Muitos abrem a boca para dizer, só Deus pode me julgar. A pessoa não tem nem vergonha na cara, faz uma tatuagem com aquele negócio dizendo, só Deus pode me julgar. E a minha resposta é, você não tem medo disso não? Que só Deus pode te julgar? Você não tem medo disso não? De alguém que sabe todos os seus pensamentos, que sabe o seu deitar, o seu levantar, cada fio de cabelo que tem na sua cabeça, você não tem medo disso não? Você não teme isso não? A Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Vamos ler capítulo 17, versículo de número 31. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens, a ele creram, entre os quais foram Dionísio, o Areopagita, uma mulher por nome de Dâmaris, e com ele outros. Veja o versículo de número 31. Deus determinou um dia, tem um dia marcado no calendário de Deus e de toda a humanidade. Ninguém escapa. E vão prestar conta diante de Deus. Mateus capítulo de número 24. Abra lá comigo. Evangelho do Senhor Jesus, de acordo com São Mateus, capítulo 24. Vamos ler a partir do versículo 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo de clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Abra lá agora no capítulo 25, o versículo de número 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então assentará no trono da sua glória e todas as nações reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhes responderão, Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer? Ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo, o rei lhe dirá, em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, e assim sucessivamente. Versículo de número 45, então lhes responderá dizendo, em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim.
e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Jesus disse aos escribas e fariseus: vocês estão diante de alguém muito maior do que Jonas, do que a rainha de Sabá. Vocês estão diante do Deus verdadeiro, do Cristo verdadeiro. E aqui estamos nessa noite, irmãos, diante daquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que o Senhor Deus nos ajude, dia após dia, a confiar na sua palavra. Que o Senhor Deus nos dê graça, dia após dia, para que possamos valorizar as coisas que Ele tem nos dado. As grandes coisas que desfrutamos na nova aliança, no novo pacto em Cristo Jesus. Que Deus nos dê a graça que possamos sermos fiéis a Deus, sermos fiéis ao Senhor. Amém, meus irmãos? Por que Deus não me dá um sinal? Porque quem busca sinal é uma geração má e perversa. A palavra de Deus é o suficiente, a Escritura já é clara e suficiente para nos apresentar o caminho da salvação eterna. Quem é o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém.